Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero trazer o resultado de reflexões minhas sobre qual é o projeto da extrema-direita, projeto econômico. A gente costuma dizer que a extrema-direita não tem um projeto econômico. De certo modo, né, a extrema-direita não apresenta um programa, né, de ação econômica dentro dos parâmetros democráticos, republicanos, né? Mas eu cheguei à conclusão que a extrema-direita internacional e no Brasil tem sim uma proposta de ação na economia e que eu vou tentar trazer aqui para vocês isso, tá? Primeiro eu vou distinguir três domínios da economia, tá? Que eu chamo de economia legal, que é baseada na Constituição, nas leis, né? A economia informal, que é toda uma série de atividades econômicas que não estão formalizadas, assim, registradas, né? Empresas que não estão registradas, que não têm um balanço contábil, fiscalizável, né? Mas que também não são ilegais, né? No sentido de estar infringindo claramente a lei. E tem o que eu chamo de economia ilegal, que é uma economia que se faz na ilegalidade, né? Infringindo a lei, certo? E a minha hipótese, pelo menos para o Brasil, tá? É a seguinte: o capitalismo no Brasil chegou num ponto, né, o capitalismo financeiro, que quem quer ficar rico não consegue ficar rico nem na economia legal, nem na informal. Precisa usar da ilegalidade. E é claro que esses ricos, novos ricos, ou aqueles que pretendem ficar ricos, eles não podem, na política, claramente afirmar qual é esse projeto, né, de usar de recursos ilegais. Então, eles atacam os adversários, eles imputam aos adversários as ilegalidades que eles praticam, né? Então, a gente vê na história do Brasil que isso já se tornou uma prática recorrente, né? De acusavam Getúlio Vargas de uma série de corrupções, né? De atividades ilegais, acusavam o João Goulart de ser comunista, de estar planejando, né, transferência da propriedade privada, né, para confisco, né? Acusavam a Dilma, né, de fazer pedaladas fiscais, e seria um tipo de ilegalidade equivalente ao que hoje em dia acontece com o orçamento secreto, né, de malversação da verba pública, né? Mas aqueles que acusavam a Dilma é que faziam as ilegalidades, né? A Dilma, ela foi expulsando os ministros corruptos, né? E o Centrão, com Eduardo Cunha, que fizeram, né, o processo do impeachment, eles que estavam muito mais envolvidos nas ilegalidades, né, do que a Dilma e o PT, né? Havia alguns do PT que estavam envolvidos com irregularidades, mas não é a maioria, né? E agora, né, fazem com o Lula também, né, de dizer que o Lula é ladrão, né? E aqueles que são ladrões jogam a pecha de ladrão na pessoa que não é, no político que não é, porque eles não podem revelar os seus propósitos reais, né? Que é enriquecer na ilegalidade.
o propósito, né, da extrema-direita é enriquecer na ilegalidade. Esse é o propósito, mas eles não podem dizer isso e eles acusam os adversários de fazer isso, né? A gente não sabe qual a proporção das transações financeiras no Brasil acontece na economia ilegal, mas a gente tem um monte de indícios, né? Quando o governo, através do IBGE, por exemplo, faz estatísticas da economia, da população, né, da ocupação da população, de renda, etc., faz isso com os dados da economia legal, né? Não há uma estatística da economia ilegal, né? E apenas alguns indícios, né? Então a gente vê, né, toda essa situação do Banco Master, né, ela é uma aula, né, de economia ilegal, né? Centenas de pequenas instituições financeiras, de organizações de fachada, laranjas, né? Funcionários públicos, sindicalistas que seriam responsáveis pela gestão dos fundos de pensão dos aposentados, que, né, entregam o dinheiro do aposentado em troca de fundos podres, né, de títulos que não conseguem, não tem liquidez, né? Então nós temos bancos como o Banco Master, financeiras que fraudam as regras do sistema financeiro, né? Por que elas fraudam? Para ganhar dinheiro. Então tem uma geração de pessoas aí que está na faixa dos 20, 30 anos que ficou bilionária da noite para o dia com isso, né? Esse é o programa econômico. É o domínio da economia ilegal, né? Principalmente na área de finanças, aproveitando as falhas do sistema financeiro, né? Sonegação, né? Isso já é clássico, né? A contabilidade disfarçada né, que essas pessoas fazem nas suas empresas e falências fraudulentas, né? Essas pessoas compram empresas, vendem todos os ativos dessa empresa, põem no paraíso fiscal, no nome deles, né? E a empresa vai à falência, quem tem a receber, né, créditos a receber dessa empresa não recebe, os funcionários ficam sem os seus direitos trabalhistas, etc., né? Então, né, tem pessoas que ficaram milionárias assim, comprando empresas, sugando tudo que ela tem de valor, né, e jogando na falência e os credores que se dão, né? Operadores de caixa 2, principalmente de igrejas, né, que tem contribuições dos fiéis e isso então pode ser superdimensionado para acobertar ganhos que vêm de outras operações, né? Aí vale tudo, né? Tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Milícias que cobram proteção, né? É claro que eles não podem contabilizar isso, né? Nem as pessoas físicas podem dizer que estão tendo provento, ganhando dinheiro, cobrando proteção de comerciantes, né? Então tem que ter uma rubrica contábil para isso. Aí são os fiéis da igreja que contribuíram, né? É o dízimo. Tem milícias que controlam o comércio, né? Por exemplo, se a pessoa quer comprar gás, tem que comprar gás com eles. E eles vão, evidentemente, ter um lucro com isso, um ágio, né? Porque cria uma espécie de um monopólio, que a pessoa não tem opção de escolher um outro fornecedor com um preço mais baixo. Tem que comprar daquele vendedor, né? A gente não pode também subestimar os golpistas da internet, né? Já tem casos aí de pessoas que financiam golpistas da internet, né? Esses que ficam, né, ligando para a gente, né, dizendo que é do banco, que caiu um dinheiro, uma conta para a gente pagar, se a gente reconhece, aí, né, se de repente você clica um número lá, eles vão ter acesso à sua conta e vão roubar
um certo valor, ou sei lá, né? Tem um monte de golpe na internet, né? Agora, tem um golpista, aquele que está ali operando, né, o robô, a pessoa que está do outro lado da linha, né, com aquela voz. Hoje em dia é mais robô, mas tem a pessoa que está ali operando, né, o golpe, e tem aquele que está financiando os golpistas, né? Já chegamos nesse ponto, né? Tem uma certa fábrica de golpistas. Não é à toa que, né, que toda hora tem spam, tem ligações spam para todo mundo que tem celular, né, para tentando dar golpes, né? E temos esses que eu mencionei que estão sindicalistas principalmente, que fazem dois tipos de operação para enriquecer, né? Um com contribuição sindical, que era obrigatória, felizmente não é mais, porque, né, tem diretorias de sindicatos que já tem todo um esquema, né, de apropriação privada da contribuição sindical, usando vários tipos de artifício, né, para contabilizar isso, mas já tem registros, né, de casos, inclusive, de ameaça de morte para as pessoas que querem denunciar esses esquemas, né? Porque é uma forma de enriquecer. Muita gente ficou rico, né, entrando no movimento sindical e entrando nessas máfias que desviam, né, as contribuições sindicais para os bolsos das pessoas dessa máfia, né? E a outra é a malversação dos fundos de pensão, né? As pessoas recolhem, né, principalmente empresas públicas, estatais, né? Tem um caso clássico aí na Caixa Econômica, né, de que as pessoas que estão na ativa tiveram que contribuir a mais para tampar um rombo de fundo de caixa por causa, né, de foi roubado, né? Acho que não tem outra palavra, né? Sindicalistas que roubam a própria classe, o fundo de pensão que seria dos seus colegas se aposentarem, né, das contribuições que eles fazem, é roubado, né? Nós temos em certas regiões do país uma indústria de contrabando, né, de extração de ouro, de pedras preciosas que são vendidas para o exterior, né, madeireiros ilegais, né, extração de derrubada de árvores de madeira nobre, venda ilegal no próprio Brasil e para o exterior, né? Embora haja toda uma fiscalização, né, disso, mas, né, como o Brasil é muito grande e tem áreas que a fiscalização não consegue abranger, e durante o governo Bolsonaro foi feito todo tipo de medida para prejudicar a fiscalização, né, do IBAMA e de outros órgãos públicos. Então tem uma série de esquemas de extração, né, de recursos valiosos da nossa terra e da nossa floresta, né, e venda ilegal, propiciando altos lucros, né? Chega até, em certos casos, também a comercialização de animais selvagens, né, que é proibido, mas enfim, né, toda atividade legal que dá altos lucros é de interesse, né, desses grupos que atuam aí à margem da lei e que tem conexões com toda essa política da extrema-direita. Isso ficou evidente no governo do Bolsonaro, até ministros que estavam envolvidos nisso, né? A gente está vendo também, né, toda uma rede de adulteração de combustível, né, ligado com organizações criminosas que usam os postos de combustível para lavagem de dinheiro e também, né, para ter altos lucros adulterando a composição, né, do combustível, de modo que, né, eles conseguem vender por um preço menor do que os concorrentes, né,
e ter altos lucros com isso, evidentemente, né? Começou a haver, né, de modo inicialmente irregular, toda essa geração de bets, né, de casas de aposta que financiam principalmente, né, os times de futebol, né? Você vê o nome das empresas de aposta, casas de aposta na camisa dos jogadores. Depois, né, que o Congresso e o governo entraram para regular essa questão, né, foram feitas leis, então várias dessas casas de apostas estão legalizadas, né? Então deixaram de estar na economia ilegal, agora estão na economia legal, mas nesse ínterim, ou seja, desde que esse fenômeno surgiu, essa onda, né, de aposta, até agora, muita gente ganhou dinheiro ilegalmente, né? E algumas dessas casas de aposta, ou mesmo esquemas populares, como o jogo de bicho, né, continuam operando na ilegalidade. Eu até sou favorável que o jogo de bicho fosse legalizado, porque é algo popular, mas é ilegal, então faz parte da economia ilegal. Nós temos umas lobbies, né, que atuam junto aos políticos no Congresso e também, né, que financiam certos chamados influenciadores, né? Eles financiam influenciadores para fazer campanhas de prejudicar, né, a imagem dos políticos adversários, ou mesmo de propagar ideologias e concepções, né, que são de acordo com esse grande projeto da extrema-direita, né? Basicamente, o que eles propagam é que, né, as pessoas estão competindo umas com as outras e aí, de certo modo, vale tudo para você ficar rico. O importante é ficar rico, e se você ficou rico é porque Deus está provando, né? Aí entra também a religião para justificar. E se você comete algo que a religião desaprova, né? Mas se você cumpre certos rituais, você vai ser absolvido por Deus. Só que se for uma atividade ilegal, né, Deus não pode fazer com que essa atividade seja legal, né? Aí há uma grande confusão. As pessoas elas têm uma tendência a querer ficar de bem com Deus e com os princípios da sua religião, mas elas também precisam estar de bem cumprindo as leis humanas, né? Não se pode descumprir a lei humana sob a justificativa que Deus perdoou ou que Deus permite certas coisas, né? Não, tem que seguir primeiro as leis humanas, né? E as leis de Deus, elas vão variar de acordo com cada concepção religiosa, né? Essas são assim subjetivas ou relativas à fé de cada pessoa, mas não se pode justificar a infração à lei humana por causa de algum princípio religioso, porque se obteve uma permissão divina, né? Isso aí faz parte dessa ideologia, né, da extrema-direita, de colocar, né, a relação do indivíduo com Deus acima das leis humanas, mas isso evidentemente está errado, né? Isso é um componente do projeto de sociedade que eles têm, né, de conseguir tentar justificar a ilegalidade, né, por meio de princípios de religião. E a gente vê isso no plano internacional, inclusive, né, nas guerras que são travadas, nos genocídios, né, que são feitos pela extrema-direita,
que tenta se justificar por algum princípio religioso, mas não, o princípio religioso não pode passar por cima, atropelar o direito internacional, né, as regras de crime de guerra, né, isso, né, não há princípio religioso que possa atropelar as leis humanas. Né? Primeiro nós temos que seguir as leis humanas e, né, dentro dessas leis a pessoa se posicionar e se direcionar de acordo com a sua fé, mas não pode, a fé não pode atropelar a lei humana, né? Tem também no Brasil problema clássico, né, da grilagem, da propriedade da terra no campo, né, que as pessoas que estão cultivando a terra, muitas vezes elas não têm, as pessoas que estão de posse, né, de uma terra, ou os povos originários, eles não têm um papel, né, de uma escritura, então eles são expulsos violentamente pelos grileiros, né, e os grileiros conseguem, junto com cartórios que estão ligados a eles, né, donos de cartório que participam dessas organizações aí, de ilegais, né? O que o cartório seria o ápice da legalidade, né? Porque é ali que vai se legalizar a propriedade da terra, mas eles podem atuar de modo ilegal, concedendo, né, uma escritura para um grileiro, né? E a gente não tem um estudo assim com muitos dados sobre isso, né? A gente tira algumas conclusões com base na experiência pessoal, né, no que a gente sabe, mas que não é algo que seja publicado com tratamento estatístico, né? Mas obviamente eu não posso dizer a fonte, mas eu tenho relato de pessoas que trabalhavam, né, com fiscalização e que elas, periodicamente, elas faziam churrascos, né, com esses infratores, né, e jogavam no fogo os documentos que pudessem condená-los, né? Que pudessem gerar multas, por exemplo, né? De pessoas, por exemplo, que não pagam os impostos por muitos anos, o imóvel já deveria ser penhorado, né? Para quitar com essas dívidas, mas o que se faz, né? Faz um churrasco e financiado, é claro, pelos devedores, né? E joga quando se lavra uma multa, né? Ou algum tipo de levantamento que mostraria que aquele imóvel já seria objeto de leilão, né? Para quitar as dívidas com o poder público, né? Se queima esse documento, então fica tudo limpo, né? Não tem mais como provar que é inadimplente, né? Coisas desse tipo, né? Então, aí a gente chega na seguinte situação, né? Que é a situação atual, né? Todas as pessoas honestas, trabalhadoras do Brasil estão revoltadas com isso, não estão? Porque está vendo, né, alguns indivíduos ficarem ricos, né, morando em mansões, comprando carros importados caríssimos, né, iates, aviões, né, e enquanto o trabalhador honesto está ali, né, trabalhando mais de 8 horas por dia, né, chega no fim do mês, mal consegue pagar as contas, né, um monte de imposto caindo em cima, né, o preço das coisas sobe, depois raramente volta, né, ao que era antes. E então as pessoas estão revoltadas com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, as estatísticas da economia legal mostram que a economia estaria indo bem, né? O desemprego caiu, o salário mínimo subiu um pouquinho, né? E coisas desse tipo, né? Então, como é que pode, né?
a vida de muitas pessoas está um inferno, né? Do pequeno empresário, da classe média, chega no mês, não consegue pagar as contas, está endividado, está no cheque especial, juros altos. E a estatística da economia, estatística oficial da economia legal mostra que a economia vai bem. Mas qual é a porcentagem da economia real que é a economia legal? Qual a porcentagem da economia que está na ilegalidade e na informalidade? Certo? Então aí provavelmente tem um descompasso, né? Porque se a gente considerar, né, as pessoas que estão recolhendo seus impostos corretamente, registrando as compras, fazendo nota fiscal, né? As pessoas que recebem dinheiro do Estado, né? Tem imposto de renda descontado na fonte, ou trabalhadores também de empresas privadas que estão tendo seus descontos na fonte, etc. Você vê que de repente está aumentando a arrecadação, né? Está havendo superávit fiscal do Estado Federal, né? Mas a vida real das pessoas mostra que a economia vai mal. Por quê? Porque nas estatísticas oficiais não tem a economia informal e não tem a economia ilegal, que é onde atuam as pessoas que estão ficando ricas, que estão ganhando dinheiro, né? E onde as pessoas honestas não vão entrar, né? E às vezes tentam entrar e se dão mal, porque elas não têm o know-how, né? Eu tinha um amigo que falava: se você quer ficar rico, você tem que frequentar à noite os bares onde as pessoas se encontram para fazer as suas tramóias, né? Os churrascos, né? As festinhas, que essas pessoas se organizam, conhecem, se organizam, ampliam sua influência. Hoje eu diria as igrejas, né? Se quer ficar rico, tem que frequentar essas igrejas que estão produzindo milionários, né? Frequentar esses rodas aí de prostituição, né? Financiada por bancos, como no caso do Banco Master, né? As festinhas, né, do Banco Master, é ali que está produzindo os milionários, né? Então, gente, não é de se espantar que de repente, né, as pessoas estejam insatisfeitas com a economia, mesmo com os índices oficiais mostrando que a economia vai bem. Mas não é por causa só da propaganda ideológica da extrema-direita e também do processo todo de difamação que a extrema-direita faz para os governantes, né, que tentam agir de uma forma legal, né? É porque uma parte da economia ela está na ilegalidade e está gerando riqueza para um grupo restrito, né? E está gerando miséria e destruição para o resto da sociedade. Porque é óbvio que esses ganhos ilegais, eles vão ter alguém que está pagando por isso, que está perdendo, né? As pessoas que apostam nas bets e não ganham, né? As pessoas que vão ter que fazer o motor do seu carro porque o combustível adulterado estragou o motor, né? E por aí afora, né? Os aposentados que depois não vão receber a sua aposentadoria porque o fundo de pensão foi roubado, né? Ou vão ter que, as pessoas que estão na ativa que vão ter que contribuir mais, né? As pessoas que não vão conseguir mais se aposentar porque fazem reforma da Previdência após uma depois da outra para conseguir acertar as contas, sendo que o dinheiro que elas recolheram a vida inteira sumiu, né? Então, alguém está pagando isso, né? E são as pessoas honestas que estão pagando, né? E as pessoas desonestas estão ficando ricas, estão comprando, né, mansões, construindo mansões em condomínios fechados, né? Estão andando de helicóptero, de jatinho para lá para cá. Então, gente, isso gera uma revolta, né, na sociedade, não gera? Né? Não que todo mundo queira ficar rico, mas se você está na pior e está vendo a pessoa do seu lado ficar rica de um modo ilegal e não se
a sociedade, o Estado não faz nada contra, né? Você vai ficar revoltado, claro, né? E vai jogar essa raiva contra aqueles que estão no poder, né? Os governantes que estão coniventes com isso, que não estão combatendo isso. Agora, cá entre nós, eu não sei nem se dá para combater, porque é um comportamento coletivo. Eu não sei se isso tem solução. Eu não sei se dá para trazer essa economia ilegal para legalidade. Eu não sei se dá para trazer a economia informal para a formalidade, né? Eu não sei. Eu estou só tentando entender o que está acontecendo, né? Eu tenho minhas propostas, mas teria que elaborar bem mais, né, as minhas propostas para tentar resolver esse tipo de problema, porque eu não pensei dessa maneira anteriormente, né? Agora que isso está ficando muito mais claro, né? Que a solução para o Brasil não dá para ser só no âmbito da economia legal, da Constituição, porque tem muita coisa acontecendo fora da lei, né? E não dá para pôr essa turma toda na cadeia, porque o Brasil se tornaria a cadeia, né? Que é muita gente, é um comportamento coletivo, né? As pessoas honestas teriam que sair do Brasil e transformar o Brasil numa cadeia, porque é muita gente envolvida nisso, mas não é a maioria do povo, porque né? Os que estão realmente ficando ricos são uma minoria, né? Digamos, 5% da população no máximo está ganhando com isso, com essa ilegalidade, que virou rotina, que virou, né? Ficou recorrente, né? E que os governantes ou não sabem que isso existe ou não conseguem combater. É muita ilegalidade junta, né? Então é isso, gente. Essa é o que eu vejo a situação, né? E agora nós vamos ter essa eleição em que eu acho que o padrão vai se repetir, esse padrão que eu identifiquei, em que os candidatos à extrema-direita, que são aqueles que representam esse grupo que quer enriquecer na ilegalidade, eles não vão apresentar um programa construtivo para o Brasil, né? Eles vão focar em críticas aos adversários que querem atuar e atuam dentro da legalidade. O atual governo atua dentro da legalidade, fazendo até teto de gastos, querendo superávit fiscal, né? Ele está tentando ser transparente e legal, dentro das regras do próprio sistema financeiro, né? Que são regras ruins, mas ele está tentando cumprir isso, né? Para ficar de bem com o sistema financeiro legal, né? Os grandes bancos, né? Eles atuam na legalidade, eles cumprem as regras. Um banco como o Banco Master, ele é repudiado pelos outros bancos, os grandes bancos, porque o Banco Master atuou na ilegalidade, ele infringiu as regras do sistema financeiro para gerar uma fortuna para os seus donos, né? Certo? Então, nós vamos ter ou talvez mais algum, né, candidato que representa a legalidade, a tentativa de melhorar o Brasil dentro das leis existentes, dentro do sistema financeiro existente, que é ruim, mas é o que a lei tenta cumprir as leis, né, as regras do sistema financeiro. E nós vamos ter outros candidatos, não sei quantos, daqueles que vão atacar os primeiros, né, vão atacar esses que querem melhorar o Brasil dentro das leis, da Constituição, das regras do sistema financeiro, né, e que então vão esconder os seus verdadeiros propósitos, como sempre fazem, e vão focar, né, em calúnias, críticas a aqueles que atuam na legalidade.
E o povo que está revoltado, que está insatisfeito, né, com a situação atual, provavelmente vai engolir a isca e vai, né, atribuir aos atuais governantes a culpa dessa situação. Né? Só que os atuais governantes, em sua grande maioria, eles estão procurando agir dentro da lei. E esses que estão criticando, eles estão ficando ricos agindo fora da lei. E eles querem chegar no poder federal para abrir mais brechas, para eles enriquecerem mais, né, violando as leis, né, as leis existentes. Por muitas tramóias que a gente conseguiu notar um pouco disso no governo do Bolsonaro, né? Flexibilizando, por exemplo, a fiscalização do IBAMA, por exemplo, é um grande exemplo. Flexibilizando o uso de agrotóxico, né? O agrotóxico vai causar câncer num monte de gente aí, já está causando, né? Tem uma nova, a geração de crianças agora está com um nível de tumor muito maior do que no passado, pela alimentação inadequada. Né? Em outros países já baniu, a maioria dos países baniu esses agrotóxicos, mas no Brasil se usa. Né? Isso é ilegal em termos internacionais, porque está causando, inclusive muitos desses agrotóxicos são ilegais aqui também, mas são usados, por quê? Porque se fecha o olho. Né? E aí, nós temos um prejuízo para muita gente, né? Que essas pessoas, é óbvio que elas não vão ficar satisfeitas, famílias não vão ficar satisfeitas de ver seus filhos com tumores, né? Sofrendo com tumores, isso é horrível. E vão colocar a culpa no que se chama de sistema, né? No status quo, na atual governança. E os verdadeiros bandidos vão aparecer, né, como aqueles que vão chegar no poder e vão combater todos esses males. Mas, na verdade, eles que estão causando esses males. Bem, não preciso dizer mais nada, né? Vou ficar por aqui. Um abraço para todos e vamos pensar positivo sobre essa situação. Como a gente pode, esse ano, conseguir, como, né, na última eleição, conseguir eleger o menos mal. Né? Um abraço.